Olá, mais um Na Casa do Povo no ar e agora a gente traz uma novidade a partir deste programa. Nós vamos até o final de 2025 falar com os ex-vereadores da Câmara Municipal de Campinas, numa temporada em que a gente traz aqui quem ainda tem uma outra atividade legislativa, uma atividade política ou mesmo uma atividade executiva. A nossa primeira convidada desta nova temporada é a ex-vereadora Célia Leão, que hoje está aqui com a gente. E como é de praxe, logo na abertura do nosso podcast, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou mulher negra de pele clara, tenho os cabelos cacheados na altura dos ombros com mechas loiras. Hoje eu estou vestida com uma blusa chamada de verde água, um verde bem clarinho, um verde piscina, digamos assim. Ao meu fundo, o estúdio do Na Casa do Povo, todo em preto, com um televisor, com o logotipo do nosso podcast, Na Casa do Povo, em azul e branco, escrito Temporada Ex-Vereadores. Vereadora Célia Leão, sempre vereadora aqui desta casa, seja bem-vinda e também já a convido a fazer a sua auto e audiodescrição. Obrigada, nossa querida Mina, linda, competente, uma fala bonita e uma voz mais macia que a gente pode imaginar. Uma alegria estar aqui com você, estar aqui com vocês e dizer que Câmara Municipal é literalmente a casa do povo, mas para mim tem um sabor especial, Mirna. Um sabor especial porque posso dizer isso com carinho, com amor, com respeito, é a minha casa. Eu não tenho dúvida disso. Começou lá atrás e é a minha casa. E eu sou a Célia Leão, branca, a estatura não precisa falar, mas precisa, eu estou sentada, né? Mas é 1,60 m, mais ou menos. Os cabelos são castanho escuros, quer dizer, castanho escuro que a gente pinta, né? Essa é a verdade, a gente escolhe a cor que quiser. Tenho olhos castanhos, estou de óculos e estou sentadinha na minha cadeira de rodas, que é a minha melhor amiga na vida. Porque ela me dá liberdade, me dá a possibilidade de fazer tudo que eu sonho e quero, ela me leva e me traz, ela me possibilitou ser mãe, trabalhar, me possibilitou casar, cuidar da casa. Então, a cadeira de rodas também faz parte da minha vida, como a Câmara Municipal faz. Então, essa é a Célia Leão. Tá certo, Célia. É importante salientar que a Célia a gente chama carinhosamente de vereadora constituinte, porque ela representa uma era de parlamentares de Campinas na retomada da democracia. A gente está em um ano que quase, né, estamos quase completando aí aniversário temos aniversário da Constituição, inclusive agora, né, em outubro. Isso. E me fala um pouquinho de como a Célia é aquela mulher, o que tinha acontecido na sua vida que você tem o olhar para a política? Como a Célia entra na política? Então, vamos voltar lá na Constituinte, mas vamos voltar na Constituição de 88. Ótimo. Né? A Constituição de 88, a gente chama de Carta Magna, é a lei maior que rege o país, que rege a nossa nação, o nosso povo. E essa Constituinte de 88 mudou a história do Brasil, porque até então a gente vivia mais ou menos numa democracia disfarçada, porque nós vivemos a ditadura e muitos jovens, muitas crianças que entendem do tema, até pessoas de média idade, não viveram aquela ditadura. E quando começa a democracia, vem a Constituição de 88, que garante legalmente direitos às pessoas, né? Todos os direitos em todos os temas, que eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, 88 começou a Constituição, 87, mas depois 88 promulgada a Constituição Federal. 89 começa, então, a Constituição dos municípios, né? Do Estado e dos municípios, 89 e 90. Quando a gente entra de vereador, naquela época, tomamos posse em 89, era o momento, então, da legislação do município. O Brasil inteiro trabalhou essa questão. Mas até então, vou voltar um pouquinho antes, então. Quando a Célia fala, vou ser candidata a vereadora, qual foi o caminho que a mulher Célia Leão falou, não, é a hora de ter esse olhar para a política? Porque você pegou toda essa transição da ditadura, eleições indiretas e tudo mais. Não, vou me candidatar. O que aconteceu naquela época? Na verdade, Mina, eu penso que cada um na vida tem uma missão que às vezes a gente até desconhece. Aliás, muitas vezes a gente desconhece. E era uma época, como você falou, de transição, que você sai de um período difícil para buscar e construir um período mais fácil. Não vou dizer que é fácil, mas mais fácil.
Não adianta só a gente reclamar. É um direito do ser humano, do cidadão, até para o coração ficar mais leve, a gente chora, fica bravo, né? Às vezes fala palavrão que não é legal, mas a gente faz isso para ficar mais leve na vida. Mas não adianta só reclamar, você tem que fazer. E naquela época da minha vida, eu já estava num período de vida, depois do meu acidente de automóvel, que obviamente muda a vida da gente também, eu estou falando de 88, 89, O seu acidente foi foi em quando? 74. Tá. Né? Então, eu já estava num novo momento da vida, onde eu já tinha terminado a minha faculdade, tinha feito direito, passado no exame da ordem, já era uma advogada. Então, você já está num super momento legal. Quando eu saí para isso, eu fiquei vendo muitas coisas que não estavam de acordo. E uma delas foi, eu trabalhava muito com pessoas com deficiência, obviamente, pela obviedade da minha luta e da minha vida naquela e nessa época agora atual. E eu fui buscar crianças com deficiência. Obviamente, andando Campinas, andando os bairros mais distantes. Campinas não era do tamanho que é agora, não tinha os problemas que existem agora, não tinha também as soluções que a gente consegue rapidamente, até pela tecnologia, pela mudança de comportamento, pelas legislações que obrigam os poderes executivos a atuarem, os poderes legislativos, até os poderes judiciários. Então, era um tempo diferente. E eu fui buscar crianças com deficiência, porque isso me incomodava sobremaneira, nos bairros mais distantes. E chegando lá, gente, eu não encontrei, claro que eu encontrei crianças, e claro que eu encontrei crianças com deficiência, mas eu encontrei mais do que crianças com deficiência. Eu encontrei crianças que não estavam na escola, eu encontrei crianças que não se alimentavam direito, eu encontrei crianças naquela época que eram violentadas de diversas formas. Ou seja, eu encontrei aquela criança que eu fui buscar para abraçar, no bom sentido, que precisava de socorro, precisava de ajuda. Aí eu vi que o mundo não era só das crianças que tinham deficiência, mas das crianças em geral. As crianças que não tinham seus direitos garantidos. Que não tinham seus direitos garantidos. E a gente tinha recém homologado no Congresso Nacional, Câmara e Senado, promulgada a Constituição Federal há poucos anos, né? 2 anos, vamos chamar assim. 1 ano e tanto. E aí eu resolvi ver como é que a gente pode trabalhar mais, fazer mais, no meu sentimento. Para você fazer para a sociedade, você não precisa ser da política, não precisa ter uma política que você defina partidária, não precisa estar eleito. Quando a gente quer trabalhar para a sociedade, a gente trabalha de diversas formas, né? A solidariedade, as igrejas, independente da questão religiosa, qual é a religião que você professa, numa associação de bairro, numa sociedade organizada. Então, você também pode fazer. Mas naquele momento, para mim, onde tinha esse momento de poder transformar, eu enxerguei uma figura que eu tenho que colocar aqui, que me chamou muita atenção. Muitos não conhecem no sentido físico, outros talvez tenham ouvido falar, os mais jovens, mas era o Mário Covas. O Mário Covas foi um grande governador de São Paulo, foi um grande político no Brasil, e ele era naquela época senador, era líder daquela época do PMDB antigo, ele tinha uma liderança imensa no país, era um homem forte, e ele disse: não, eu não quero continuar no partido porque não estou de acordo com algumas coisas, né? Naquela época, faz 40 anos. E eu falei, mas com todo esse poder que esse senhor tem, ele não vai sair do partido, né? Ele é um homem forte também no partido. E 1 mês depois, nem isso, eu vi na televisão que ele tinha saído. Então, isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção porque eu acreditei que pessoas que têm ideais, seja quais forem bons, né? Lógico. Sim. Podem fazer a diferença e podem tomar rumos e medidas fortes na sua vida pessoal. E aí eu fui atrás. Me filiei àquela época no PSDB, que estava iniciando, para onde ele tinha ido. Né? Lá atrás, quando ele saiu de um partido e entrou para o PSDB, eu não tinha partido político, eu fui para o PSDB e saí candidata a convite na época do prefeito Magalhães Teixeira, que é um homem que também tinha ido para o PSDB. Que também tinha ido, e ele era também, naquela época, do PMDB. Ele tinha ido para o PSDB. E eu vi lideranças fortes como José Serra, como Pimenta da Veiga, como tantos homens que hoje estão na história e na saudade, que foram também. Então eu fiquei pensando, por que mudar? Por que tem outras ideias, outra programação, sei lá. E eu fui. E naquela época eu fui no Salão Vermelho, que ia ter um movimento político partidário, e estava lá o prefeito Magalhães Teixeira, que eu já o conhecia das minhas andanças, do meu trabalho, eu não tinha atividade política, mas eu trabalhava na sociedade, trabalhava nos bairros, Sim. Né?
E aí estava o Fernando Henrique Cardoso, uma figura que até hoje está aí com a gente, uma figura incrível em todos os sentidos, fez a diferença no Brasil como presidente, etc. e tal. E eu fui convidada para ir para o PSDB e fui convidada depois pelo prefeito em 24 horas para ser candidata. Eu tinha um filhinho de 1 ano. Meu sonho era ser mãe. E eu tinha conseguido ser mãe com 32 anos, naquela época, 31 para 32, e de parto normal. Então era uma coisa na minha vida que não dá nem para te contar, sabe? Eu contar, é um sentimento que está lá no fundo do coração. Mas eu sempre transmito isso porque isso mostra que quem tem vontade na vida vai à luta, não desista nunca. Sim. Nunca, nunca, nunca. Então eu tinha um filho de 1 ano e meu marido falou, mas acabou de nascer o Rodrigo, ele é pequenininho, tal, tal. E aí ele me convidou, o prefeito, eu acabei aceitando, era um Você falou, desafio. é uma oportunidade única, né? E vou dizer para você por que eu aceitei. No primeiro dia que ele me chamou lá, ele me ligou em casa, falou para mim, eu falei, não posso, prefeito, eu tenho um neném de 1 ano, eu acabei de construir aqui meu escritório, coloquei os móveis, né? Não tinha nem computador. Fazer tudo direitinho, quero ser advogada, já sou, mas quero trabalhar. Aí passou e, bem, no dia seguinte, ele me convidou para tomar um café. Eu falei, não posso deixar de tomar um café com o prefeito. Sim. E fui, deixei o neném com a minha mãe, conclusão da história. Ainda meu marido falou, mas você não vai aceitar nada não, né? Não vou, só vou Isso. conversar com o prefeito. Você estava lá? Não. Foi exatamente o que eu falei, Nina, não vou, bem, vou lá. Quando voltou à noite, ele trabalhava em São Paulo, ele falou, bem, como é que foi? Eu falei, foi ótimo, o prefeito é um querido, tal, 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 tal. E ele me convidou, fez todo aquele... Tomou o café, eu falei, tomei o café, bem. E aí ele falou assim, mas aí você não aceitou, né? Eu falei, claro, bem, claro que eu aceitei. Ele fez essa carinha, olhou para mim assim com o olho. Falei, bem, sabe o que o prefeito falou para mim? E ele falou mesmo, gente, põe no coração. Magalhães Teixeira, que é uma figura da cidade que a gente, independente da questão político-partidária, quem não era a favor do prefeito na época, ele falou para mim assim, Celinha, ele me chamou de Celinha. Celinha, quando a gente tem uma missão na vida, a gente não tem o direito de dizer não. E a gente tem a obrigação de dizer sim. Aí ele me cutucou lá no fundo da alma. Eu falei, pestinho do meu Magalhães Teixeira. Ele mexeu lá no fundo. E aí eu aceitei. Sim. Mas por esse desafio de querer, de fato, trabalhar, mudar um pouco a sociedade, né? Ninguém tem a pretensão de mudar tudo. Fazer projetos ou programas, eu não sabia direito o que a gente podia fazer. E eu saí candidata. Eu acho que Deus põe a mão. Deus põe a mão nas coisas. Saí candidata, ganhei eleição. Naquela época foram 5 vereadores que se elegeram. Eu me elegi, fui a primeira vereadora do PSDB naquela época. Então, tem coisas que você vai abraçando, Mirna, e vai vendo que as coisas estão acontecendo. Primeiro que Deus abençoe, Deus ajuda e Deus faz junto. Mas Deus não faz sozinho. Sim. Ou você faz a sua parte, você sabe disso. Aqui, esse podcast, nessa Casa do Povo, na minha Casa do Povo, que eu comecei na Câmara Municipal. Deus está junto. Sim. Deus perdoa até os pecados que a gente pensa que Deus não perdoaria, porque a gente humano não perdoaria, jogar filho de 6º andar, né? A gente não perdoa. Sim. Mas ele não vai fazer sozinho. Né? Eu digo sempre que é a ação da mão humana que faz, é a ação da mão humana que transforma, e a ação da mão humana que realiza. Sim. Então você tem que fazer. Se você não tivesse aqui linda como já falei, é porque é bonita mesmo, vocês estão vendo aí na TV, e uma voz gostosa, o seu talento é esse. Se você não tivesse aqui, pelo menos nesse momento comigo, não ia ter o podcast, eu não ia estar aqui conversando com as pessoas. Sim. Ou seja, cada um tem uma tarefa, e nessa tarefa a gente tem que ser a melhor possível, em cada um. É isso mesmo, Célia. E falando em a melhor missão... Gente, olha aqui! Veio uma... Olha aqui, na Casa do Povo, a caneca na Casa do Povo, isso mesmo. E aí, Célia, veio uma missão super importante, a gente está falando aí, eu abri falando de Constituição, mas fazer a Constituição do nosso município. Grande parte das leis que hoje existem em Campinas nasce da lei orgânica, elas não podem estar em desacordo com a lei orgânica do município, que é a nossa Constituição Municipal. Eu que particularmente fiz, inclusive, o Memórias da Cidade, te entrevistei na ocasião, Verdade. Lembrando daquele momento, a gente olhou muita foto e tudo mais, vocês faziam reuniões com a sociedade civil para saber, dentro daquilo que era permitido pela Constituição, nós tivemos a Constituição Estadual também, o que valeria para Campinas. Como foi fazer parte desse colegiado que plantou lá atrás
as leis municipais? Eu não sei se eu acho uma palavra melhor do que essa agora, mas foi muito gostoso. Gostoso porque você está ali com a mão na massa, né? Eu era uma das vereadores da cidade. Naquela época nós éramos 19 vereadores, a quantidade de vereadores e de cadeiras na Câmara de Campinas, e que nós tínhamos o direito, porque tínhamos sido eleitos, e tínhamos obrigação de fazer. E o que a gente ia fazer, Mina? Você está dando tanta importância para isso, eu estou muito feliz, porque tem importância. É quando você faz uma constituinte federal, como foi que fez a Carta Magna, né, que é a Constituição Federal, quando você faz uma constituinte estadual, que fez a Constituição do Estado, quando você faz uma constituinte do município, as leis aqui de Campinas, todas elas têm que estar, como já disse a Mina, em acordo, e não pode estar em desacordo com o que preconiza a nossa Constituição Municipal. Então, nós estávamos sentados buscando razões, motivos, e isso é junto com a sociedade. Para você fazer uma norma, para você fazer um artigo, para você fazer um parágrafo, né? Aí você pensa na questão da segurança pública, aí você pensa na questão da saúde, aí você pensa na questão dos direitos humanos. Você vai pensando junto com... E você faz isso sozinho, da cabeça. Quer dizer, a Célia Leão era vereadora, acordou, veio para cá, pensou e... Não. Você chama quem é de direito, aqueles que são os reais e verdadeiros protagonistas, que é a sociedade. Sim. Como é que você pensa cuidar da cidade? O que você pensa que falta? E a cidade, ela é homogênea, né, de uma forma, mas ela é heterogênea de outra, porque as pessoas são diferentes, os bairros, as regiões. Então, você tem que chamar todo mundo. Alguém pode levantar a mão em casa agora e falar: ah, mas eu não participei. Eu vou fazer muito carinho para você. Não sei a sua idade, né, se você pensa isso. Não participou porque não quis. Porque a gente chamou toda a sociedade na época, né? Isso foi em 89, 90, Isso, né? a gente chamou todo mundo. Mas aí quem vinha, lógico, não estou falando da pessoa que não veio de forma particular. A gente chamava os sindicatos, a gente chamava o pessoal da educação. Associações de bairro. Associações de bairros todas foram convocadas, todas sem exceção. A gente chamava instituições que estavam sendo compostas naquele momento, ou para pensar mulher, ou para pensar pessoa com deficiência, ou para pensar idoso, as universidades, ou para pensar a questão racial. Ou seja, nós chamamos... Inclusive, eu vi aqui, olha, você era, na época, da Comissão de Ordem Social, juntamente com Arita Petená, Wanda Russo, Carlos Signorelli, Odair Schaffer, Francisco Selim e Luiz Carlos Pinto. Era uma comissão temática, né? Isso. Qual que era a responsabilidade de vocês quando a gente pensa nessa ordem social? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, Mina. Primeiro, o carinho, a alegria de ouvir esses nomes de grandes homens e mulheres maravilhosos. Uns deles, alguns estão no céu, mas eu tenho certeza que num lugar muito especial, e outros estão com a gente aqui ainda. O tempo passou. Para nós, o social, e hoje eu estou lá na cidade de Valinhos como secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, e fui em Jaguariúna a secretária de Educação também, ano passado. Então, todos os temas são importantes, todos, sem exceção, né? Segurança pública, saúde, administração pública, meio ambiente, enfim, tudo é importante, não tem nada que fique em segundo plano. Mas eu digo que o social, ele abraça todos os outros temas, porque o social, ele abraça toda a sociedade, e toda essa sociedade participa de cada tema. Ela precisa da educação, ela precisa da família, tem Secretaria da Família, tem Secretaria da Mulher, ela precisa de tudo. Então, para nós, foi um inseparado de trabalho que trouxe a sociedade mais de perto. Porque se você vai discutir segurança pública, por exemplo, que é super importante, né? Todo mundo tem medo da violência, etc., que é uma paz na cidade, mas são aqueles mais achegados ao tema. Agora, o social é todo mundo, está todo mundo envolvido. Então, esses personagens, que eu chamo de personagens maravilhosos, que estiveram na comissão, trabalhando, foi feito um grande trabalho para a cidade. Nisso aí se pensou todos os viés que hoje o Brasil fala, seja governo federal, seja governos estaduais, não estou falando partidariamente aqui, estou falando, né, de partidos políticos em geral, porque hoje existe uma defesa intransigente contra a mulher, em favor da mulher, contra a violência, intransigente contra essa questão racial, intransigente contra a questão de gêneros, que nessa época nem falava, né? Intransigente pensando pessoas com deficiência. Então, hoje, o leque abriu assim
de forma enorme. Naquela época ele era muito fechadinho. E foi isso que nós fizemos para a Constituição Municipal. Eu não sei dizer hoje, com verdade para você e para quem está nos ouvindo e participando, se a Constituição está absolutamente a mesma coisa, porque ela pode ter sofrido, Sim, ao claro. longo desses anos, algumas emendas, algumas modificações. Mas eu tenho certeza que o escopo dela, quer dizer, a alma dela, está a mesma coisa. Agora a Célia, inclusive, mencionou aqui, ato falho meu, vou dar um resumo um pouco do currículo que a gente começa falando, né, da nossa ex-vereadora. A gente são mais de 30 anos de história política. Hoje eu acho que o programa vai ficar pequeno para ela contar tanta coisa para nós, mas olha aqui, olha, foi conselheira da Agência USP de Inovação, da Fundação Visconde de Porto Seguro, da ACD, Dorina Noiu, Fundação Padre Anchieta, TV Cultura, secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, secretária de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, presidente do Comitê LIDE Inclusão, que é o grupo de líderes empresariais, secretária de Educação do município de Jaguariúna e atualmente, como ela mesma disse, secretária de Desenvolvimento Social e Habitação de Valinhos. 7 vezes deputada estadual. Eu queria que você falasse, daquele momento, a gente vai sair um pouquinho já de Campinas e pular para o momento em que aconteceu. Você foi vereadora até 92. Na sequência, você já se candidata como deputada. Primeiro você tentou ser prefeito. O que aconteceu na sua vida política para que você já passe, então, para essa graduação, digamos assim? Deixa eu colocar as datas, né? Porque as datas também nos levam à história. Quando nós nos elegemos vereador, eu digo nós, porque ninguém se elege sozinho, né? Se elege com a família, se elege com os amigos, mas se elege com a sociedade. Então, fiz esse trabalho na cidade com muita vontade, com muito compromisso, com muita responsabilidade, etc. e tal. Nem podia ser diferente, né? Isso aqui não é qualidade, isso aqui é obrigação. Depois de 2 anos, vinha, então, uma eleição para o Legislativo Estadual, Federal, para governo de São Paulo, governo estadual do Brasil, não é? Vinha essa nova eleição. E os vereadores e o governo de São Paulo, o governo não, e o partido estadual, naquela época, e o partido a nível nacional, queria que os municípios lançassem candidatos a deputados estaduais, federais, etc. Eu continuava com um filho pequeno, hein? Lembra disso? Eu continuava com um filho pequeno. E o nosso partido, naquele momento, falou com a nossa bancada para ter um candidato a deputado estadual. E aí eu brinquei não, falei sério com a bancada, brinco com carinho. Falei, bom, fiquem à vontade, né? Quem vai ser, quem quer ser, quem não sei o quê. Não, vamos pensar, vamos discutir na executiva, vamos discutir no partido, vamos discutir em São Paulo. Falei, tá bom, discutam, sejam felizes, brinquei. E depois, no final da história, eles vieram que seria a Célia Leão. Falei, gente, eu tô com... Aí eu tinha 2 filhos. Eu tinha o filhinho do Diogo, o filhinho Rodrigo com 3 aninhos, porque ele já tinha depois passaram 2 anos, e eu tinha o Dioguinho com 6 meses. Isso porque você me contou lá no Memórias da Cidade que, gente, não tinha celular, não tinha nada. Nesse período, inclusive, da lei orgânica, vocês tinham reuniões até tarde. Madrugadas. E seu filho em casa, e você conseguia ligar em casa, porque não tinha celular, para saber se estava tudo bem. Exatamente, amor. Como muitas milhares de mulheres fazem hoje, mais, você amor, já fazia. Naquela época não tinha licença maternidade, pelo menos para os legislativos do Brasil. E eu tive 3 nenéns, né? Porque depois eu te conto a história da terceira, para vocês que estão conosco, porque é tudo junto com política, tudo junto com campanha, tudo junto com eleição. E eu dava mamar, mas eu tinha que trabalhar. Sim. E fazia com amor também. Então, depois eu punha na mamadeirinha, né? Igual 7 anões. Sim. E depois, não tem jeito, o leite seca. Então, eu consegui amamentar meus 3 filhotes, assim, com alegria, não passou de 3 meses. Mas não tem problema. Porque tinha que voltar ao trabalho. Porque tinha que voltar ao trabalho. Mas tudo isso, assim, eu brinco, né? Como diz nós brasileiros caipiras, se voltasse para trás, né? Eu faria igual, porque eu penso que você deixa um legado de vida, de história, de mudanças, que é o que eu queria. Sim. Então, não tenho remorso, nem a cabeça com problema, nada disso. E aí, com o bebê com 6 meses, tá bom. Vou ser candidata a deputada. Tô saindo, fui. E aí, meu amor, aí para mim fica fortalecido
que você tem missão para cumprir, fica fortalecido que tem um Deus presente, fica fortalecido que a família entende, embora fique enciumada, mais distante e tal, né? Porque você está distante, não é a família. Sim. Mas isso aconteceu na minha vida o tempo todo. Aí eu me elegi deputada, aí eu já não estava em Campinas, eu estava em São Paulo, então eu ia e voltava todo dia. Eu fui para São Paulo e voltei como secretária e como deputada 34 anos. Fui e voltei todos os dias, com exceção, às vezes, de sexta-feira como deputada, porque sexta-feira a gente fica na cidade para cuidar dos interesses da região. Sim. Né? Então, foi um tempo para a minha vida muito diferente, muito gostoso, mas também que cobrava muito. Mas graças a Deus que foi cobrado, eu tenho certeza que eu fiz, eu não fiz sozinha. Sempre com equipe, sempre com parceiros. Deixa eu tomar um gole d'água. Sim. Enquanto isso, eu vou lembrar, olha, a gente tem aqui, como vereadora, já, claro, em função, creio que até da própria condição, né, que como ela sempre frisou, e quem conhece desde o início, devido a um acidente, a vereadora, ela usa cadeira de rodas, inclusive, que é uma grande aliada. Você tem uma lei de sua autoria que fala justamente sobre a construção de rampas em Campinas, né, sobre isso. Tem ainda sobre a questão da regulamentação de símbolo internacional de acesso às pessoas portadoras de deficiência, que hoje não se usa mais esse termo, mas na época se usava. Está na lei. E também algo que é muito atual. Lá em 1990, olha, de sua autoria, você colocou um artigo na lei orgânica que criou abrigos para mulheres ameaçadas ou vítimas de violência doméstica, estabelecendo orientação adequada. Hoje a gente sabe que a gente tem o Saraeme, foi uma grande luta até a gente ter essa realidade, Sim. mas já era uma preocupação sua daquela época. Era, meu amor, pelo seguinte, Mirna, porque não é só isso que faz você lutar pela mulher, mas eu também era mulher. Então você sente muito próximo da pele essa questão que depois virou feminicídio, muitos anos depois, né? Sim. Virou feminicídio, mas acontecia não na proporção de hoje, mas acontecia. Hoje de manhã, logo cedo, eu ouvi numa rádio, na CBN, uma notícia de que em Americana hoje aconteceu um feminicídio muito grave. Como todos os outros são, né? Não tem feminicídio que não seja grave. Então você pensa, nós estamos falando de 90, 2000, 2010, 2020, daqui a pouco é 2030. 35 né? anos. 35 anos, daqui a pouco 40. Então é um tema que, independente de você ser do sexo que for, do gênero que for e da época que for, as pessoas têm que estar ligadas. Então, naquela época, nós fizemos isso porque já havia essa preocupação, já tinha na sociedade essa preocupação. Eu trabalhava muito com mulheres naquele momento. As mulheres vinham para o nosso gabinete, né, reivindicar direitos, etc. e tal. Então, tudo que a gente faz hoje, de forma um pouco diferente, porque o tempo também muda um pouquinho as coisas, e a facilidade era menor naquela época, hoje a facilidade é maior, por uma série de razões, a gente já lutava. Por pessoas com deficiência, por mulheres, por crianças, na questão racial, como eu te falei logo no começo, e porque isto, lamentavelmente, ainda é muito atual. Sim. Lamentavelmente é muito atual. Se tivesse brigado lá 30 anos passados e tivesse acabado, ou minimizado muito, mas não é verdade. Não é verdade. Não só não minimizou, se eu posso dizer aqui para você que está nos assistindo, aumentou. Parece que aumentou, né? A sensação que a gente tem é essa, mas os números mostram isso. Sim. Agora, além dessas leis, como deputada estadual, você é autora da Lei da Recompensa, que permite o pagamento em dinheiro por informações sobre foragidos da Justiça no Estado de São Paulo, da lei que proíbe a veiculação de propaganda de bebidas alcoólicas às margens das rodovias paulistas, da lei contra o roubo de cargas e do programa Lixo Zero em respeito ao meio ambiente, além de autora de uma emenda constitucional, né, da Constituição Paulista, que permite ao governo fazer propaganda em outros estados para promover o turismo estadual. Fala um pouquinho para mim dessas leis. Pois é, rapidinho essa do turismo. Na Constituição do Estado tinha uma proibição de que pudesse fazer propaganda do Estado fora do Estado. Eu entendo isso, né? Obviamente é um baita equívoco, tanto que foi aprovado essa PEC na época,
para que São Paulo possa, assim como a Bahia faz maravilhoso, assim como o Rio Grande do Sul faz, todos os estados fazem. E São Paulo não podia. Nós fizemos essa PEC, tivemos apoio de todos os deputados, ela foi aprovada, então hoje é uma facilidade maior. Roubo de carga é uma coisa que ainda hoje acontece, né? Você vai vendo as coisas muito. Então, quem tinha passagem por roubo de carga, essas coisas, as empresas, que depois os receptadores, na verdade, das cargas roubadas, tinha que fechar, caçava tudo, não tinha direito a nada, né? Então, essas coisas que aconteciam lá ainda acontece hoje. A questão que você falou de uma outra da lei, bebida alcoólica, bebida a propaganda. alcoólica. E ainda é um problema enorme nos acidentes de trânsito. Pega hoje, qualquer pesquisa, hoje tem o celular, antigamente não tinha, na estrada, mas o maior número de acidentes é bebida nas estradas. E aí vem uma baita propaganda. O sujeito, a pessoa está viajando, cansado e com sede, beba não sei o quê, e é alcoólico, ele para no restaurante dali, no bar. Já é sugestivo, acabou, né? entendeu? Então era um absurdo isso. A outra lei de do lixo recompensa. Zero. Sim, Recompensa. Recompensa é uma coisa, porque não existe um crime, eu imagino isso, Mirna. Até hoje, estou convicta, não imagino. Não existe um crime que alguém não saiba que alguém fez. Né? Eu fiz um crime, eu cometi, alguém da minha volta, alguém da esquina, sabe que alguém cometeu esse crime. Então, por que a recompensa? Porque você dá à pessoa que viu, que ouviu, que soube, né? Que ouviu a fofoca, não importa o que seja, você dá ela um estímulo, a recompensa é um estímulo. Para que essa pessoa, primeiro que tenha coragem, né? Não vai aparecer o nome dela nem nada, mas ela falar, nossa, se eu fizer isso, eu vou ganhar um tanto. Tem o sigilo, então. Total. Sigilo total. Ninguém fica sabendo que alguém falou e falou de quem. Tá. Sigilo total. Então, essas coisas ajudam muito. Passando para o lixo zero, não sei o nosso tempo, a gente tem tanta coisa boa para falar. Não, temos tempo ainda, que bom. Viu? Então, a lei da recompensa é exatamente isso. Eu não sei hoje o governo de São Paulo, porque depois teve a regulamentação e, obviamente, cada governo que está no estado, né, o gabinete do governo, que tem as decisões, a Secretaria de Segurança Pública, como é que eles estão trabalhando isso, se teve alguma emenda, se teve uma nova lei, que eu acho que não, mas enfim. Então, isso também é mutável, né? Uma lei, eu digo sempre que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Se a lei não está atendendo naquele momento, muda-se a lei, não muda-se o ser humano, tá certo? Então, eu não sei exatamente se essa lei está exatamente como foi. O lixo zero. O lixo zero é o meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo. Até hoje, deve ser toque. Não tem problema, eu devo ter toque. Eu tenho toque com questão de lixo. No meu escritório, no meu gabinete hoje, ontem, quando eu tive em gabinete em São Paulo, não importa onde, eu junto o lixinho do meu escritório, da minha sala, ponho num pacotinho, se ele é reciclável. Todo dia, isso eu faço. E levo para minha casa e ponho no meu reciclável. E se não é reciclável, eu ponho num outro lixinho, levo na minha casa, ponho no meu orgânico. Por que eu faço isso? Porque todos nós criamos lixos e montanhas de lixo todos os dias. Sim. É claro que o poder público, a cidade, né, tem um trabalho para isso, o Estado, a União, todo mundo tem. Mas se cada um ajudasse a fazer sua parte, então o lixo zero é a pessoa cuidar do seu lixo também. É a família cuidar do seu lixo. E consciência do consumo, até de embalagem, de todas essas coisas. Ontem tinha uma garrafa de um refrigerante, que segue sempre uma sujeirinha nele, né? Você não toma tudo. Aí um funcionário da secretaria, até de limpeza, muito querida, ela falou assim, dá para mim aqui, ela me chama de deputada, me chama de secretária, porque ela me conhece daquele tempo. Me dá a garrafinha. Eu falei, não, amor, eu vou gastar nada de água, porque também não adianta você gastar um monte de água para limpar, Sim. mas eu vou botar uma gotinha de água para tirar o restinho, eu levo para minha casa, eu reciclo. E tem mais, vidro. Vidro é um crime, todo mundo quebra prato, todo mundo quebra copo, né? Coisas que são cortantes. Não pode botar no lixo assim. Você tem que pegar uma garrafa PET, seja lá qual for, cortar no meio, botar tudo lá dentro, fechar com aquele, não sei, aquele durex largo, que eu não sei o nome dele. Aquela fita. E aquela fita. Coloca a tampinha, porque senão cai o caco de vidro, ou pelo menos o pozinho do vidro, e escreve com aquela caneta que dura para sempre, cuidado, vidro. Eu faço isso. Tem outras pessoas que vão lidar com aquele resíduo, né, Célia? E isso causa muito acidente de trabalho, inclusive. Nina, vou te dizer uma coisa. Além de acidente de trabalho, lesa a pessoa e deixa com deficiência. Como é um tema que eu trabalho, como é uma área que eu trabalho,
uma população importante, numericamente falando, se machucou, cortou, perdeu mobilidade. Então, é muito sério. O lixo que pode machucar, que pode ferir, ficar jogado a ermo. Sim. Então, esse lixo zero tem isso e tem mais coisas. É que não dá para falar de toda a legislação. Mas isso continua. Sim, infelizmente. Hoje é super, super na moda, se eu posso chamar de moda isso, falar de lixo no Brasil e no mundo. A gente está aí com a COP30 chegando. Agora, daqui a pouquinho. Exatamente para isso. Né? Então, o mundo tem que se conscientizar. Partindo desse mundo legislativo para o executivo, como foi isso na sua vida, Célia? Maravilhoso, porque eu digo que cada experiência que você tem na vida e pode ter na vida tem que somar como uma coisa positiva. É uma graduação a mais, não de importância, uma graduação a mais de conhecimento. E quando você conhece, você tem possibilidade de trabalhar mais e trabalhar melhor. Ou seja, as pessoas erram, ou às vezes cometem algum tipo de crime, não estou dizendo assassinato, não é isso, por falta de informação, não é? A questão do lixo é um crime ambiental. Por que as pessoas fazem? Por falta de informação. Eu não estou dizendo que todo mundo não tem informação. Tem aqueles que têm informação e não fazem, não é? Mas você precisa informar, você precisa ensinar e você precisa aprender. Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. E é o que eu faço. Como é que a gente estava falando de que tema? Quando você foi ao executivo. Convidada a sair da Assembleia Legislativa para o Palácio do Governo. Você tem a caneta na mão. Tá. Você vai lá e faz coisa errada? Não, você tem que ir lá e fazer coisa certa. Por qual? Não errar. Não errar, o que eu estou falando é muito, muito complicado. Mas aí a sua primeira secretaria foi dos direitos da pessoa com deficiência. Direitos da pessoa com deficiência. Uma secretaria nova, não era? Não, já existia. Já existia, Já existia. Não foi criada naquele momento e nem foi criada por causa de mim. Ela já existia, eu só fui secretária. Era um tema que a sociedade pouco conhece, né? Conhece mais hoje, mas não é o tema do dia a dia. Sim. Né? Você liga a televisão à noite, em qualquer canal, em qualquer jornal. Esse tema não é o tema que aparece na primeira tela. E nem sei se aparece no jornal. Sim. Você fez uma coisa linda aqui hoje, necessária, que a lei também incumbe, mas quase ninguém faz, que é essa autodescrição, dizer quem é você. Porque alguém que é cego está ouvindo o som, mas não está sabendo que aqui é um lugar bonito, todo de paredes pretas, né? Uma mesa com uma toalha preta para combinar com o ambiente, que tem uma lousa, que é uma televisão azul, chama atenção, escrito na Casa do Povo, que é o nosso programa. Quer dizer, uma pessoa que tem baixa visão ou é cega, ela está ouvindo a minha voz, ouvindo a sua, não é? Mas não sabe o ambiente que nós estamos. Então, quando você faz a audiodescrição, as pessoas escutam e se localizam. Então, quando a gente vai para o executivo, ainda mais na minha pasta, que era a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, você pega uma gama de que eu tenho certeza que hoje a população de São Paulo não tem ideia. Não é porque não tem informação. Não é falta de inteligência, é falta de informação. Sim. Hoje, no estado de São Paulo, nós somos 3.400.000 pessoas com deficiência. Maior, Mina, do que a população do Uruguai, que é maravilhoso, é um país menor, mas é um país maravilhoso. A população do Uruguai hoje, se eu não estiver equivocada, deve ter 3.200.000 habitantes. Sim. Só de pessoas com deficiência no estado de São Paulo, nós temos 3.400.000. Mas qual o desafio que foi posto naquele momento diante dessas 3 milhões de pessoas que precisam de políticas públicas no nosso estado? Então, eu vou te contar o desafio daquele momento e vou te contar daqui a pouquinho para você e para todos o desafio. Isso foi 2019, e quando chegou 2020, me telefonaram, estou fazendo uma brincadeira, e falaram, olha, começou uma pandemia que chama Covid. Então, nós pegamos um tempo do governo de São Paulo e da nossa secretaria com Covid, onde nada mais funcionava, a não ser saúde, claro, né? Sim. Mas não podia ter relação próxima e nada disso. Mas vamos contar quando eu cheguei. Quando eu cheguei, nós tínhamos que garantir que as pessoas tivessem, estou falando do estado de São Paulo, Okay. que as pessoas tivessem nos seus municípios, que eu não cuidava de um município, que as pessoas tivessem no seu dia a dia o direito de chegar na escola, o direito de estudar, mas garantindo na prática. Então, eu trabalhava com a educação, né? O direito a fazer reabilitação, então eu trabalhava com a saúde, embora a nossa secretaria também tem... É intersetorial, né?
Todos, aí é 100% de todos os temas. Tá. Não tinha um tema fora da conversa. E aí foi isso que nós começamos a fazer, né? Transporte público, Sim. que era um desafio. Nós temos no estado 645 municípios. Naquela época, os municípios não tinham, e nós conseguimos deixar, eu não sei hoje exatamente como está, nós entregamos para os municípios uma van importante, grande, para o transporte nas cidades de pessoas com deficiência que iam fazer a sua reabilitação, para o hospital. Isso não é uma coisa barata, uma coisa economicamente falando, ou financeiramente, para aquela época do orçamento. Nós brigamos muito e conseguimos entregar nos municípios. Então, teve um trabalho árduo, no sentido de você garantir para essas pessoas. Eu já estava feliz da vida com o trabalho. Aí veio a pandemia. Sim. E aí a pandemia serve para qualquer tema, serve para qualquer partido político, serve para qualquer cidade, serve para qualquer país e serve para qualquer ser humano. Sim. Porque aí todos nós conhecemos de perto, sem contar daqueles que foram, né? Lamentavelmente, quase 800 mil pessoas no Brasil, aqueles que ficaram com sequelas, porque tem essa também, né? Tem isso. Muitos ficaram com deficiência, algum tipo de deficiência por causa da Covid. E aí foi mais difícil o trabalho, mas nós não paramos nada. Todos os dias da pandemia, todos, sem exceção, eu fui para minha secretaria com 2 pessoas. Cada um ficava numa sala, tudo paramentado. Sim. Mas eu não podia deixar de atender a população do estado. Sim. Nós fazíamos live, nós fazíamos fisioterapia, olha a loucura, atendimento médico online. Online com quem estava numa outra cidade, numa forma quando tinha computador em casa, ou quando tinha uma tela, ou então no local de saúde que era aberto e que as pessoas podiam adentrar. Então foi um grande desafio. Lamento que tenha ocorrido isso no mundo. Ainda tem, é bom as pessoas saberem que ainda morre hoje gente no Brasil e no mundo de Covid, as pessoas não dão muita importância para isso. Sim. Então é bom a gente entender que essas grandes mazelas da saúde, né? Não da saúde, do setor de saúde, mas da saúde que a gente tem, ainda continua. Aí depois você passou ainda pela Secretaria de Desenvolvimento Social, depois vem para mais perto de Campinas, Pra que região. é aqui na Secretaria da Educação em Jaguariúna, correto? Isso, No desenvolvimento social do estado é um grande desafio, né? Porque você pega um estado com 46 milhões de habitantes, é maior do que muitos países por aí, muito maior em população, e que, obviamente, você sabe da graduação das coisas, Mina. A gente tem extrema pobreza, né? Que são aquelas pessoas que vivem numa condição subhumana, no sentido das necessidades não serem atendidas. Você tem a população que é pobre, né? Você tem a população com uma baixa renda. E hoje isso acontece no mundo, mas vamos falar do Brasil, vamos falar de São Paulo, vamos falar da nossa região. Então você tem que trabalhar com políticas públicas de atendimento. E isso já tinha acontecendo no estado e nós reforçamos. O Bom Prato, né? O Bom Prato é alguma coisa que alimenta aquele que precisa na hora. A Sim. gente tem aquela história verdadeira, né? Não é dar o peixe e me ensinar a pescar. Tá bom, e a gente faz isso. Temos políticas públicas, temos programas, temos projetos. Fizemos esses programas e projetos no estado, mas você também tem que salvar na hora. Então, tudo que passa... Fome não espera, né? Fome não espera. Tudo que passa do serviço social, nós continuamos atendendo. E depois, você mesma diz, né? Nós viemos para Jaguariúna a convite do prefeito Gustavo Reis. Foi um momento importante também. Educação é uma tarefa maravilhosa, porque os nossos adultos e as nossas famílias podem ser, todos eles, os adultos melhores, na acepção do termo, e as famílias organizadas vindo da base da educação. Isso todo mundo fala, né? A educação é o caminho. Então, nós tivemos um grande trabalho em Jaguariúna, o prefeito sempre apoiando. Tinha problemas diversos, de todos os tipos, né? Mas que a gente conseguia, com a equipe da educação, lógico, nunca é sozinho, trabalhar. E agora eu estou nesse desafio em Valinhos, com um prefeito que me chama muito a atenção. O Franklin é alguém muito diferenciado, trabalha forte, toma decisão, faz coisas que tem que ter coragem para fazer. Só você vê aí depois a atuação do prefeito Franklin na cidade, né? Mudando a educação, mudando a saúde, demitindo quem tem que ser demitido, proibindo obras faraônicas, enfim, fazendo o que tem que fazer. E isso nos dá, para mim, como secretário do município, muito conforto, e ele dá liberdade para a gente poder tomar decisões, tanto na habitação, tanto que nós estamos levando casas, Minha Casa Minha Vida, que já começaram as obras,
está começando as obras, coisa que não tinha 40 anos sem nenhuma obra na cidade, para habitação popular, habitação A faixa ideia 1. que a gente tem, agora eu vou falar como leiga. A Ótimo. ideia que a gente tem para quem não mora em Valinhos, para quem não tem contato com as pessoas que moram em Valinhos, é que Valinhos não tem nenhum problema de habitação, que Valinhos não precisaria, em tese, como Campinas. A gente sabe que, claro, a relação de Claro, populacional é claro. bem diferente, mas há esse olhar também social para a habitação. Ah, querida, porque precisa de habitação. Né? O trem rápido, como a gente chama, que é como o povo conhece, que é o TIC, intercidades, ele vai acontecer em 2029, 2032, cada um na sua etapa, e ele vai passar em Valinhos, onde já passa a linha do trem, onde tem um núcleo de pessoas que moram lá há muitos anos, não é de agora, tem 3 décadas, quase 4, Sim. e que moram de forma complicada, insalubre. Quando tem enchente, chove muito, como tem em Campinas, como tem em qualquer município, acontece lá também, as pessoas sofrem, entra água dentro de casa, mas as pessoas tiram a água, seca, volta, né? Não tem, eu não estou nem discutindo isso, eu estou discutindo que agora o trem vai passar lá. Então vai o ter que sair de lá. Isso, vai ter que sair de lá. E a gente precisa ter um local digno para colocar. A primeira coisa que o prefeito fez quando ele me convidou para cuidar dessa área, habitação e desenvolvimento social, nós temos diretores bons, ótimos para trabalhar, para ajudar, mas a gente tem que ter firmeza e decisão e foco para fazer. Quando ele falou, nós temos que fazer, nós corremos atrás. E ele dá essa liberdade, porque o Franklin e o Mair também, que é o nosso vice-prefeito, que já tem uma história na cidade, já foi vice-prefeito. Então, a gente tem uma equipe, um time, por isso que eu falo, bem, não dá, pergunta para o nosso prefeito Dário aqui da cidade, não é? Eu não estou falando de partido político, porque o prefeito lá é de um partido, eu sou de outro, lá em Valinhos, aqui o prefeito Dário é de outro, mas precisa ter time. Se você não tiver time, e ele construiu, não falo por mim, ele construiu um time valoroso em Valinhos, que ele chama para a chincha, como eu digo, ele passa as ordens, as orientações, e o pessoal vai atrás para realizar. Assim a coisa dá certo. Sozinho não dá. E precisa cobrar. E ele cobra, com um sorriso, com carinho, com educação. Ele dorme pouco à noite, ele estuda, ele lê, ele vai nos secretários, ele vai nas pastas. Eu acho que assim dá para nós e para a cidade, não é um momento, o tempo todo do trabalho, a certeza que você está no caminho certo. Certo. Certeza. Então, assim nós estamos trabalhando. Célia, infelizmente o nosso Não fala tempo isso. acabou. Eu sei que você vai ficar brava. Mas eu gostaria que você resumisse em uma frase, né, toda essa trajetória. Eu sei que é difícil a gente fazer, além da audiodescrição, né, a gente falar de si mesmo, é sempre uma coisa um pouco mais, mas a Célia, que tem aí essa trajetória tão linda. Fala um pouquinho. Eu diria que a Célia aprendeu que a vida sempre vale a pena. Sempre vale a pena. E a Célia aprendeu também que a gente nunca pode desistir. A gente tem que lutar até o último respiro. Se você acredita em alguma coisa, você quer essa coisa, coisa do bem, né? Não estamos falando nada aqui de negativo. Vai atrás. Eu resumo isso em história de vida. A Célia, a Celinha, a Célia Leão, tinha alguns sonhos. Um deles eu estou fazendo na vida pública e trabalhando, como eu gostaria de trabalhar. Mas eu tinha um sonho maior ainda, porque eu fiquei paraplégica, paralítica na época, não andava mais, era muito jovem. Essas coisas que acontecem na vida das pessoas. Mas eu queria casar, arranjei um namorado muito querido, está comigo há 41 anos, casamos, diferentes que somos, eu sou cristã católica, ele é judeu praticante, eu sou filha de baiano, ele é filho de alemã e polonesa, ele veio para o Brasil morando no Rio de Janeiro, eu sou da região de São Paulo, tudo diferente. E deu certo, nós somos totalmente diferentes. Somos casados há 41 anos, nos conhecemos há 45. Já estava tudo lindo, mas eu queria ser mãe, queria ter filhos. Fui em 5 médicos que eles disseram não, é perigoso, naquela época, né, quase 40 anos passados. Mas o meu sonho não parou, minha vontade, até que eu fui num outro médico, eu não desisti, ele brincou comigo, só tem que fazer aquilo, toma esse remedinho. Eu tomei, toma 6 meses, você volta aqui, eu tomei depois de 28 dias, eu estava grávida, e ele falou, não é por causa do remédio. Não estou dizendo que eu sou a melhor do mundo, sou a melhor mulher, a melhor pessoa, tenho defeitos, não vou contar para vocês quais são. A gente também tem qualidades, todos nós temos, você tem, o pessoal que está com a gente aqui tem muitas qualidades, eu vejo aqui no cheiro desse ambiente.
mas eu não me satisfiz com o não. O que eu faço na minha vida? Eu jogo a palavra não fora, a não ser quando ela seja necessária, e coloquei a palavra sim na minha vida lá atrás, quando eu fiquei paraplégico. Joguei o dicionário que só tinha uma palavra na minha vida não, e nada dava certo. Comprei um dicionário do tamanho do universo e pus uma palavrinha lá no meio do livro, sim. E Mirna, eu tenho que dizer para você com coração, com verdade, com emoção e com alegria, porque eu quero deixar isso para você, quero deixar isso aqui. Há quase 40 anos passados eu estava aqui como vereadora. Eu pus essa palavrinha sim e deu certo. Dá certo porque você acredita em você. Nunca deixe de acreditar em você. Você é maravilhosa, seja você quem for. Homem, mulher, qualquer gênero, qualquer idade, qualquer raça. Acredite em você. Acredita no seu sonho, acredita na sua luta. Vai atrás. A Célia Leão deu certo nos sonhos que ela teve. Então eu deixo isso. Não sou a melhor do mundo, tenho meus defeitos, também tenho qualidades, mas eu tive sonhos, acreditei num Deus presente e acreditei na força que certamente eu tinha. Sei que tenho com muita humildade, tanto que deu certo. E tanto que deu certo que eu volto aqui depois de um tempo e sou entrevistada pela Samirna linda, por essas pessoas que estão aqui, que vocês não estão vendo que são lindos. Tem um moço aqui de um cabelo lindo, uma barba linda. Como é que ele chama? Cristóvão. Cristóvão, ó. Viu? É importante o nome Cristóvão. Num lugar gostoso, fazendo uma entrevista depois de quase 40 anos. Então a vida é boa, sempre vale a pena. Problemas todos nós temos, mas a vida vale mais do que qualquer problema. E soluções sempre aparecem, principalmente quando a gente luta por elas. Muito obrigada, Célia. Olha, gente, nós encerramos o Na Casa do Povo por aqui, nessa temporada de um bate-papo com os ex-vereadores da Câmara Municipal de Campinas. E você pode acompanhar o Na Casa do Povo lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Entra na playlist Na Casa do Povo e você vai ver também lá o bate-papo que nós já fazemos aqui com os parlamentares do Legislativo da nossa cidade. Até um próximo Na Casa do Povo.